De que são feitos os mitos é um vídeo que vai explorar a dinâmica psicológica dos personagens desse filme. Irresistível, porque, na verdade, é uma caricatura da dinâmica psicológica que nós todos estamos aqui trilhando para encontrar a nossa cura, para integrar o nosso lado masculino e feminino, o nosso lado consciente e o lado inconsciente. E esse filme mostra de forma caricata, eu acho que nem tanto caricata, porque ele mostra um fenômeno que está acontecendo na nossa sociedade. Quando os personagens demonstram um grande desequilíbrio emocional, encontram apoio na sociedade. Sociedade essa que, tal qual os personagens, têm lá suas dores que foram se desenvolvendo desde a infância ao longo da sua vida, sem oportunidade nenhuma de tratá-las, essa carga emocional, ela pode se tornar tão grande a ponto de criar uma subpersonalidade, como é o caso do Coringa e da Arlequina, que se sobrepõe à personalidade principal até como uma forma de defesa. E esses personagens acabam por encontrar na sociedade pessoas que, exatamente da mesma maneira, têm lá suas dores vividas, colocadas no inconsciente, porque não tiveram oportunidade de elaborá-las, e essa carga emocional, ela é inconsciente, mas ela é pulsante, como nós vimos aqui em várias vezes, eu falo dessa dinâmica, ela acaba atraindo para nós situações repetitivas e ressonantes com essa carga emocional, que é justamente para a gente poder resolver. Só que no caso da criação do mito, esse sujeito, ele aparece como quem expressa essa dor sem vergonha e sem nenhum pudor. E aí ele se torna um mito, porque ele representa nesse coletivo, numa boa parte da nossa sociedade, o que nós vimos acontecer nesse momento, ele se torna o representante de uma parte da nossa sociedade que não consegue lidar com as suas frustrações e com as suas dores. Então, se não lidamos, pelo menos encontramos alguém que nos representa. E esse alguém, então, é eleito nesse lugar de mito. E isso pode nos servir, inclusive, nós que estamos aqui dedicados justamente a essa cura, pode nos ajudar, inclusive, a compreender melhor e a perdoar essas pessoas. Porque nós não podemos fazer dessa parte da sociedade também a representação de algo que nós não conseguimos lidar. Então, esse vídeo está muito interessante. Eu vou rodar a vinheta e eu espero que você goste. Eu vou aguardar os seus comentários, porque ele é totalmente fora da nossa linha editorial, digamos assim, né? Mas eu achei irresistível, porque ele é icônico no sentido de representar essa dinâmica que a gente está trabalhando, inclusive, para a nossa integração. Então, vamos lá. Roda a vinheta que eu já volto. Pega sua Coca-Cola hoje, hein? Não, gente, estou brincando. Que Coca-Cola nada, nem de brincadeira Coca-Cola, né? Mas vamos lá. Como nós estudamos no Tabuleiro do Tarô, e para você que já segue o canal e já tem um pouco mais de intimidade com esse mapa da psique humana e com o desenvolvimento da nossa psique através da leitura do tabuleiro, a gente sabe que durante a nossa infância, aquele período que a gente chama de maternagem, aonde nós somos absolutamente dependentes do cuidado dos outros, nós ali construímos a base da nossa personalidade, os nossos valores pessoais, valores esses, inclusive, que devem ser transformados lá na frente para que a gente se torne um adulto independente e autorresponsável, coisa que pode ou não acontecer. Muito bem. Esses personagens, eles trazem, durante esse período da infância, experiências emocionais negativas que todos nós passamos com mais ou menos intensidade. Mas eles passam por experiências emocionais, digamos assim,
90% de carga negativa. O que acontece com esses personagens? Olha, eu vou dar spoiler do filme, tá? Então, se você vai ver o filme, fique sabendo que aqui eu vou falar dele. Os dois personagens, ele principalmente, o Arthur, é um menino que sofre profundos abusos emocionais durante a sua infância. Sofre violências, tem uma mãe que não o valida, que o maltrata. E ele, como criança, como qualquer criança, não tem como elaborar essas emoções, não tem referência nenhuma fora de si que possa ser referência para nomear o que ele está sentindo. Então, os maus tratos, os abusos vêm, acontecem com ele e vão se acumulando sem nome, sem explicação. E aquilo fica, então, guardado no inconsciente, porque não tem nome para se tornar consciente. E, principalmente na infância, esses abusos vêm numa época, numa idade do ser humano que ele deve ser protegido enquanto ele está se desenvolvendo. E nós estudamos, quando estudamos o tarô, quando estudamos principalmente o arcano maior da Imperatriz, que é nessa época, essa época de maternagem, nessa época em que o ser humano é absolutamente dependente de quem está do lado de fora dele, que são formados os seus valores. E aí não só valores sociais e morais, mas valores pessoais. Então, se ele é maltratado e destratado, a sua personalidade fica comprometida, fica fragmentada, não tem inteireza, não tem um limite, né? O ego, que as pessoas falam tanto, né? Que o ego atrapalha. Uma criança que sofreu abusos e foi maltratada na infância, ela não tem um ego formado forte. Então ela fica, não há um limite claro entre as energias conscientes e inconscientes. Essas energias inconscientes, elas podem crescer em quantum energético num grau até formar uma subpersonalidade, que é o caso do Coringa. É uma subpersonalidade que vem, né, e assume o lugar da personalidade principal até como ponto de defesa daquela personalidade principal que é totalmente indefesa por não ter nenhum ponto de referência de um eu. Muito bem. E aí ele está preso porque ele assassinou algumas pessoas, inclusive num programa de televisão, ele assassinou uma pessoa ao vivo. Então esse assim é o grande feito do Coringa foi ele ter assassinado essa pessoa ao vivo e a cores ali durante a entrevista na televisão. Ele é preso e no presídio, então, ele conhece a Arlequina, essa mulher. E os dois se encontram e, claro, eles se identificam pelas dores. Ela também se apresenta como uma mulher que também tem uma história de abuso na infância. E aí eles têm esse link, né? O link pela dor, que atualmente o marketing está sabendo fazer isso com maestria. Ele capta a dor do cliente, do seu público-alvo, e fala dessa dor, então, para poder ter esse link com esse público-alvo. E isso é tão parecido com a vida real, porque depois ela assume que ela mentiu sobre a infância dela. Ela contou sobre uma infância de abuso e de sofrimento justamente para que ele desse ouvidos a ela. Só que quando ela confessa isso, ele já está completamente apaixonado por ela. Porque ela, como mulher que o apaixona, ela tem duas características que fundamentam essa paixão, que energizam essa paixão. Primeiro, é a identificação da dor. E segundo, o fato dela ser uma mulher. Então, ela é quem pareia com ele, né? Quem faz esse acolhimento não só como reconhecimento da dor, mas como reconhecimento do gênero, né? Do masculino, do homem que ele é.
Muito bem, os dois se apaixonam e esse presidiário, o Arthur, né, que está preso, ele está vivendo um julgamento. E ele tem uma advogada que percebe que ele não é um preso para ser confinado num presídio comum. Ele é um preso de hospital psiquiátrico. Ele tem uma doença psiquiátrica. E ela então o está defendendo, está preparando esse sujeito, o Arthur, para que ele, no tribunal do júri, se comporte como o Arthur, assuma o seu transtorno e possa então ser levado a um presídio psiquiátrico. Só que, entre mentes, entre o primeiro julgamento e a segunda sessão de julgamento, ele conhece a Arlequina, a personagem da Lady Gaga, e ela então dá maior força para o Coringa. Ela é admiradora do Coringa, ela acha o Coringa o máximo. E ela fala para ele, fala, você é forte como Coringa, você é o Coringa. Coringa é que é o grande lance. Então, para de tomar remédio, para de tomar esses remédios. Ele, já parei. E assume sua defesa, porque você é o Coringa é o máximo, é o Coringa que a gente quer. E aí ele vai então para a segunda sessão do julgamento, e já vai aí todo, né, maquiado e todo preparado, se apresenta como o Joker, demite a advogada dele, e assume a sua própria defesa. Aí ele tem, né, aquele momento do filme em que ele é o Joker e ele faz aquelas piadas todas e entrevista para sua defesa uma das testemunhas e tal. E o julgamento, então, se encerra nessa segunda sessão para ir à sessão final. Só que depois dessa sessão em que ele se apresentou como a sua própria defesa, ele volta para o presídio caracterizado como Joker. E o Joker, o poderoso, aquele que vai se defender, aquele que, né, que tem força, tem personalidade, tem presença, tem poder. Quando ele volta para o presídio, os guardas se sentem absolutamente desrespeitados pelo Joker, né? E esculacham ele. E ele a ponto dele ser arrastado de volta para a cela depois de algumas horas de violência. E aí, então, ele é jogado na cama, mais para lá do que para cá, não tem condição nem de se mexer, jogado na cama da cela. E nisso ele escuta um companheiro dele de cela, que era mais novo que ele, defendendo o Arthur, falando, não, por que vocês fizeram isso com o Arthur? Ele não merece, ele é legal, eu vou denunciar vocês maltrataram ele e tal. E aí os guardas, naquela adrenalina violenta, acabam por assassinar o garoto por asfixia. E o Arthur, na cela dele, escuta essa morte, esse assassinato. E escuta o garoto sendo morto por defender o Arthur e não o Coringa. Então, nesse momento, o Arthur tem, talvez pela primeira vez, uma referência, uma validação da sua personalidade principal por alguém de fora dele e que morreu por ele. Então, essa, para o Arthur, foi uma experiência que a gente pode chamar de experiência emocional corretiva, porque fortaleceu a personalidade principal do Arthur, que alguém morreu por ele. Muito bem, aí ele vai então à terceira sessão de julgamento, dias depois, e ao chegar nesse julgamento, o que tem para acontecer é a fala dele para a banca de jurados. Diante dessa banca, ele fala, o Coringa não existe. Quem existe é o Arthur. E o Arthur assassinou 1, 2, 3 pessoas e mais um assassinato que ninguém sabe, que foi o da minha mãe. Só que nesse momento explode um carro-bomba do lado de fora do tribunal e a parede é explodida, é destroçada.
E ele sai correndo, porque lá fora tinha uma pequena multidão com cartazes. Nós amamos o Joker, liberte o Joker, mito, mito, mito. E aí ele sai correndo daquela cena, daquele cenário de destruição. Inclusive, alguns das pessoas que estavam ali lutando torcendo pelo Coringa, pelo Joker, reconhece ele e tentam salvá-lo. Coloca ele dentro do carro, né? Tá ele mais dois também pintados com a caricatura do Coringa e fala: se abaixa, a gente vai te salvar, a gente vai te salvar. E ele consegue sair desse carro e sai correndo e continua correndo. Ele não quer ser salvo como Coringa. Até que nessa fuga ele encontra com a Arlequina. E aí, ao encontrar com ela, meu amor, minha paixão, estou pronto, vamos recomeçar uma vida nova nós dois. Só que ela fala: nós dois quem, cara pálida? Você me decepcionou, você não sustentou o Coringa. Você não sustentou o Coringa. Eu não gosto de você. Eu gosto do Coringa. O Coringa que é o meu mito, o meu amor, o meu herói. E aí ele, mais derrotado ainda, acaba aparecendo novamente na prisão. E aí ele tem um desfecho na prisão que eu não vou contar, porque aí ainda sobra alguma coisa para você ver no filme, se você quiser assistir esse filme. Mas fato é que essa subpersonalidade do Coringa que entra por sobre a personalidade principal do Arthur para defendê-lo, ele se torna o herói daquelas pessoas que têm também lá as suas frustrações, as suas sombras, as suas dores, e que nunca tiveram chance de ter essas dores e essas frustrações validadas na sociedade. E não é pouca gente não, gente, porque a gente pode atestar isso no próprio processo que nós estamos vivendo aqui de resgate do nosso valor. Durante todo o nosso processo, durante toda essa proposta terapêutica do canal, o que a gente tem feito é esse resgate do nosso valor como pessoa, como sujeito na sua singularidade. E o que a gente vê? Eu, como professora, me cortava o coração de ver nas escolas meus alunos do ensino médio, quando os hormônios estão em fúria, quando tudo que se quer é prazer de ser quem se é, quando se está experimentando ser um indivíduo para além de papai e mamãe. O que esse adolescente sofre na escola? E há bem pouco tempo atrás, ele só tinha eram 4 ou 5 opções de universidade, faculdade, que aquele jovem tinha que tentar entrar para ser alguém na vida. E eu via meus alunos, minhas alunas absolutamente estressados, se preparando para uma prova que levava 5 horas. A prova do Enem leva 5 horas e não é uma só, não. Você consegue ficar 5 horas trabalhando com a sua atenção num conteúdo sob o estresse de uma prova, de um funil que se apresenta, agora não, mas até bem pouco tempo atrás, se apresentava como a única chance de você ser alguém na vida. E, quiçá, ajudar a sua família também a sair de uma situação de pobreza. Passa para a faculdade, vai fazer direito, medicina, engenharia, mais alguma outra. Era isso, eram essas as opções. Isso é um massacre. Isso é um massacre. E independente do talento desse aluno. Ele pode ter um talento, uma inteligência que não seja a inteligência racional, o seu maior trunfo. Ele pode ser uma pessoa ligada à arte, à música, mas não, ele tem que decorar, tem que trabalhar com a sua inteligência racional e intelectual para passar no funil de uma prova absurda, cruel, para que ele então possa ser alguém na vida. Tem até uma palestra
que tinha esse mantra: passar no Enem para ser alguém. Se você não passar no Enem, você não será ninguém. Ou seja, a nossa sociedade e nós que estamos aqui, estamos nesse processo de resgate do nosso valor. Não só diante de uma carreira, de uma profissão, da sociedade em geral, mas até mesmo diante das nossas relações sociais e familiares. Eu não quero ser o que você espera de mim, eu quero ser quem eu sou. Porque quando eu conseguir ser quem eu sou, eu vou poder transbordar de mim para quem precisar. E o filme mostra isso, o filme mostra como que são feitos os mitos. Os mitos são aqueles que expressam sem vergonha e sem pudor toda essa dor. E aí, grande parcela da nossa sociedade que não encontrou até hoje nenhum referencial fora de si que pudesse validar a sua singularidade, tem também um quanto energético ali de dor e de frustração que não encontra expressão. Aí quando vê alguém que fala disso, que representa essa dor e essa frustração, ela o elege como mito. Veja, e o mito, ele é uma representação, ele não é a solução. Porque a demanda emocional de acolhimento é tanta que eu não quero nem justificativa, eu não quero explicação. Porque ele representa tudo aquilo que dentro de mim nunca teve nome. Então não vem querer que eu justifique por quê, não vem atrapalhar agora que eu encontrei essa representação da minha dor. Isso é que o marketing faz, né? Assim como a Arlequina, ela assumiu no filme que ela mentiu sobre uma infância de abusos para poder ter um link com a dor dele, a gente vê também na nossa sociedade pessoas que fingem, né, a dor, ou que a gente já ouviu, declaração, é isso que o povo quer ouvir, é isso que o povo precisa ouvir para colar comigo, para fazer o link comigo, então é isso que eu vou falar. Então eu quero concluir esse vídeo chamando atenção para o fato de que nós experimentamos essa mesma dinâmica, só que num nível, num grau muito menor, um grau razoável em que nós podemos lidar com ela. E assim a gente vai cada vez mais acolhendo, né? Chamando as nossas sombras, acolhendo essas sombras para nos integrarmos, nos fortalecermos, a palavra da moda, nos empoderarmos como sujeito, na sua singularidade, para poder então nos curarmos e sermos alguém que transborde de si mesmo, e não que fique, né, sedento da validação do outro. Isso pode nos ajudar a ver que essa dinâmica dessas pessoas é a mesma dinâmica que a nossa, só que num grau muito elevado. Então, isso pode nos ajudar a compreender essas pessoas. E quando eu falo compreender essas pessoas, é compreender essa dinâmica. Porque se nós também tratarmos essas pessoas como o inimigo, como o adversário, elas também, de alguma forma, estão se transformando numa sombra de algo dentro de nós que a gente ainda não conseguiu resolver. Por isso que eu acredito nessa revolução contra a cultura, porque a gente não pretende, ou pelo menos eu espero que eu esteja conseguindo colocar para vocês como revolucionários, como criadores de uma nova cultura, que a gente age contra a cultura, mas a gente não briga com essa cultura, a gente não combate o mal com o mal, a gente expande o bem. Por isso que a nossa cura, a gente encontrar a nossa paz, a gente conseguir integrar o nosso masculino e o nosso feminino, entendendo o masculino como a persona, entendendo o feminino como o inconsciente, que é também o lugar dos sonhos, porque o lugar das nossas sombras é o lugar dos nossos tesouros. As partes exiladas de nós são as partes que nós precisamos para nos inteirarmos, para sermos inteiros e íntegros. E aí sim, empoderados,
podermos transbordar de nós mesmos para a sociedade. E aí a sociedade não vai encontrar em nós mais alguém que não valida a singularidade dessas pessoas, mas vai encontrar em nós alguém que não oferece resistência. Não seremos nós mais um a maltratá-los, a incentivar essa dor. E muito menos nos identificarmos com essa dor para poder manipular essas pessoas. Porque é esse papel de manipulação que sobra para alguém que se presta a esse lugar de mito na nossa sociedade. Então era isso. Quero muito saber como é que isso chegou até você. E é isso, eu não resisti. É muito caricato esses personagens e essa dinâmica psicológica colocada nesse filme em relação ao que a gente está vendo na nossa sociedade, que chega bem próximo dessa caricatura, infelizmente. Mas seguimos nós na nossa estrada, na nossa trilha de reintegração das nossas partes. Namastê, porque em Lakesh eu sou um outro você. Gratidão e até a próxima.